E aí, pessoal, espero que vocês estejam ótimos. Viemos aqui mais uma vez, nesse momento, para analisar um ativo chamado GARI11, certo? É um fundo imobiliário que eu já tenho há bastante tempo na minha carteira, eu gosto muito. E esse vídeo ele faz parte de uma série que eu quero começar aqui no canal, que é o seguinte: analisando ativos. Eu vou analisar vários ativos que tem na minha carteira e a partir dessa conversa eu acredito que vai ajudar você a entender um pouco melhor sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre ETFs, enfim. É uma oportunidade que a gente tem analisando os ativos e que você pode aprender a partir dela. Nesse vídeo você vai ter a oportunidade de entender vários conceitos no que diz respeito aos fundos imobiliários. Está muito em voga aí o pessoal falando de fundos imobiliários, porque tem aquela renda mensal, aquele dinheiro que vai caindo todo mês. Então é interessante a gente perceber, entender como que isso funciona. Se você está pensando em começar a investir nesse tipo de ativo e se você tem curiosidade sobre o GARI11, esse é o local. Vamos para o computador que a gente vai começar. Bom, pessoal, e a primeira coisa que você provavelmente vai fazer quando você tiver interesse num fundo imobiliário, no caso o GARI11, é pesquisar sobre ele. E quando você pesquisa e entra aqui no Investidor 10, você tem várias informações. Eu vou falar as principais que estão gritando aqui na nossa cara, tá? Primeiro, você tem GARI1 cotação, ou seja, quanto está o valor da cota? R$ 8,00 hoje, né? R$ 8,44. Significa que se você fosse comprar hoje essa cota do GARI11, você pagaria R$ 8,44. Yield GARI11 DY 12 meses. O que é que significa? Pessoal, é o quanto esse fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses. É daqui para trás. Importante, isso não garante que ele vai pagar daqui para frente, tá? Mas significa que ele pagou 11,83 ao ano, ou seja, nos últimos 12 meses. P sobre VP é o nosso valor patrimonial, né? Preço sobre o valor patrimonial. Se você prestar atenção, ele está em 0,88. Se tivesse em 1, significaria que o fundo imobiliário, o GARI11, ele estaria no seu preço justo. Ou seja, ele estaria sendo vendido exatamente pelo quanto ele vale. Um fundo imobiliário, no caso do GARI11, que é um fundo híbrido de tijolo, tá? Ele tem vários imóveis. Se o valor que está sendo pedido no seu imóvel corresponde ao quanto ele vale, por exemplo, a minha casa vale R$100 e eu dividi ela em 10 cotas, tá? Cada cota vale R$10. E essa cota está sendo vendida a R$10, o meu P sobre VP estaria em 1. Cada cota estaria sendo vendida pelo seu valor justo, 1. Ao olhar o GARI11, pessoal, você percebe que o P sobre VP está 0,88. O que é que isso significa? Significa que ele está com desconto de 12%. Ele está sendo vendido a 0,88 o seu valor. Está descontado. Isso é bom, isso é ruim? Depende. Se está descontado, deve ter um porquê, né? O mercado, por algum motivo, está comprando ele um pouquinho mais barato. Quando o P sobre VP está acima de 1, normalmente é porque está caro. Nós temos também a liquidez diária. Isso é muito importante, porque é o quanto que esse fundo ele é negociado na Bolsa de Valores. Ou seja, diariamente é movimentado do GARI11 13,13 milhões de reais em cotas, né? Ou seja, é um fundo que você vai conseguir vender, você vai conseguir comprar, provavelmente com facilidade. E por último, variação dos últimos 12 meses. 17,55%. Significa que se você comprou uma cotinha do GARI11 há um ano atrás, essa cota já se valorizou 17,55% em um ano, fora os dividendos. Bom, pessoal, agora eu vou abrir o relatório gerencial do fundo, que vai ter todas as informações mais atualizadas sobre ele, e a gente vai conversando um pouco mais sobre o que é esse GARI11, e você vai entendendo por que eu gosto de ter esse fundo na minha carteira. Acabei de abrir aqui o relatório gerencial do fundo imobiliário GARI11, tá? Ele é bem recente, se você olhar aqui, ó, ele é de janeiro de 2026, janeiro desse ano, tá? E nós vamos ter várias informações interessantes para conversar e entender sobre um fundo imobiliário. Logo nesse início, a gente tem a visão geral do fundo, né? E aí os gestores, eles falam para a gente que o GARI11 é um fundo de tijolo,
tá? E ele se coloca como uma solução única e completa, um caminho para você ter estabilidade e previsibilidade nos resultados, né? Ou seja, você vai receber dividendo todo mês, essa é a proposta dele. Fala que tem bons móveis e inquilinos de excelente qualidade de crédito. Bom, aqui já vem a primeira informação interessante. Muitos dos contratos, a maioria dos contratos são atípicos, ou seja, são contratos que se o inquilino sair, vamos supor, tem lá um galpão e uma loja está alugando esse galpão. Ela tem que ficar com esse galpão alugado no contrato, vamos supor, por, sei lá, 7 anos. Se essa loja sair, quebrar o contrato, ela tem que pagar todos os aluguéis que estão faltando, certo? Então, contratos atípicos são bons. Aqui a gente tem uma visão geral e uma tabelinha muito interessante. Aqui em valor patrimonial já começa uma coisa interessante, né? Mais para frente a gente vai ver o quê? Que o GARI 11 é um fundo imobiliário que ele é basicamente formado por galpões logísticos, renda urbana e escritórios, tá? E se a gente pegar todos esses prédios, a gente vai ter um valor patrimonial, ou seja, quanto valem esses prédios? 2,75 bilhões. Olha o tanto de dinheiro que vale esse negócio. Muita coisa. E aí ele vai falando dividendo distribuído. Ou seja, o quanto que o GARI 11 pagou por cada cotinha, cada 8,33, né? Se não me engano era esse o preço, 8,34. Que estava valendo. Pagou 0,083 reais por cota. Ele tem 33 imóveis. Pessoal, são 33 prédios, construções, tá? Que são ocupados por pessoas, por inquilinos, por empresas. E essas empresas pagam aluguel. O preço da cota aqui, né, nessa ocasião aqui, nesse relatório gerencial, estava 8,79. O dividend yield, ou seja, o quanto ele estava pagando por ano, né, 11,3. Ali a gente tem a área de locação, ou seja, o quanto de espaço esse fundo imobiliário tem. Temos o valor patrimonial por cota. Veja, olha só que interessante. Cada cota vale 9,52. Mas o mercado está pagando 8,79 por ela na ocasião desse relatório gerencial, ou seja, estava descontado. Liquidez diária, o quanto que é movimentado na bolsa de valores desse fundo por dia, 16 milhões. Outra coisa muito interessante que me faz gostar muito desse fundo, os prazos, tá? Os aluguéis têm uma média aí de 10 anos. Então, as pessoas que estão alugando, as empresas que estão alugando esses imóveis têm uma média de contrato de 10 anos. É uma certa garantia para o investidor. Eu vejo assim, é uma garantia de que você vai ter uma renda ali, se nada for feito errado, que vai ter uma previsibilidade muito grande. Temos o P sobre VP, que eu já falei antes, né? A cota está descontada nessa ocasião. Número de investidores, que é um detalhe muito importante. O GARI 11 cresceu muito. Está com 456 mil cotistas. E, olha só que belezura. Vacância. Ou seja, eu tenho vários imóveis. O que é a vacância? Esses imóveis estão ocupados? Estão ocupados. Ou será que tem uma salinha ali que não está ocupada? Tem um prédio que não está ocupado? Se tem 0% na vacância, significa que os prédios, esses terrenos, estão todos ocupados. Isso é excelente. Está tudo alugado. Ou seja, nós estamos ganhando dinheiro com esse investimento. Por quê? Porque está tudo alugado e assim, a partir dos aluguéis, é mais fácil para o GARI 11 pagar as dívidas, pagar as cotas, pagar os cotistas. Mais aqui para baixo no relatório gerencial, a gente tem uma visão geral do fundo, tá? Que é uma linha do tempo do que foi acontecendo. Antes de ser GARI 11, o fundo imobiliário GARI 11, ele se chamava GALG 11. Era específico de galpões logísticos. Com o passar do tempo, ele foi comprando alguns imóveis e acabou se transformando no GARI 11. Por quê? Como eu falei, agora ele possui um pouquinho de escritórios e renda urbana. E aí você pode olhar aqui embaixo, ó, justamente como que esse fundo imobiliário foi se transformando de GALG 11 para GARI 11 no decorrer do tempo, a partir de 2020 até 2026. Aqui a gente tem o guidance de dividendos, ou seja, a projeção do que se espera dos dividendos no ano de 2026.
E o que está sendo dito aqui no nosso relatório é que o rendimento ele vai ser mantido e ele está projetado para ficar entre 0,083 a 0,09 por cota que você tiver, tá certo? Esse número já serve para quem tem interesse em investir no Gari 11, ficar atento e fazer seus cálculos. Quantas cotas você tem? Quanto você vai ganhar? Será que esse valor de aluguel, de dividendo que está chegando na conta, 0,083 até 0,09, está dentro das suas projeções? E aí ele ainda fala mais, né? Com esses cálculos, percebe um dividend yield de aproximadamente 11,3 ao ano. E aí vem a outra informação muito importante que eu falei para vocês, algo que dá segurança ao meu ver no fundo e que me faz também gostar de investir nele. Principais movimentos. Aqui ele está falando, ó, que os seus locatários, né, os seus inquilinos, são em 95% contratos atípicos e superiores a 10 anos. Lembre, contrato atípico é aquele em que o inquilino, quando ele sai, ele paga uma multa gigantesca, que equivale a todos os aluguéis que virão para frente. Então não vale a pena para o inquilino, a maioria das vezes, sair desse aluguel. Vale mais a pena ele ficar até o final, caso ele queira se mudar. E aí a gente tem um movimento interessante, né? O quanto que cresceu o número de cotistas do fundo imobiliário Gari 11. Perceba que a partir aqui de 2023 tem uma inclinação e uma subida incrível, chegando até aqui o valor de 456 mil cotistas. Nesse fundo imobiliário, pessoal, como eu já falei, são 33 imóveis com 11 inquilinos espalhados pelo Brasil. Isso dá uma segurança para o cotista. E são inquilinos, a grande maioria, classificado como ranking A mais, como vocês vão ver daqui a pouco. O que são esses três tipos de ativo? Tipologia dos ativos: logístico, renda urbana e escritórios. O logístico está se referindo aos galpões logísticos, ou seja, são aqueles galpões que ficam do lado de fora, entre aspas, das cidades, né, na região mais metropolitana, que talvez você já tenha visto, e que são galpões imensos que recebem os produtos que vêm de outras cidades e distribuem para as casas. Então, quando você faz uma compra na Amazon, pelos Correios, pelo Mercado Livre, enfim, pela Shopee, o produto ele vem, tem que chegar no galpão logístico para dali ser distribuído. Isso é ou não é muito utilizado na nossa vida hoje em dia? Demais. Temos também renda urbana, que são essas rendas urbanas. Basicamente, ele classifica como lojas, né? São grandes supermercados, são grandes estruturas de loja que ficam dentro das cidades. E por último, os escritórios. A aquisição mais recente do Gari 11, né? Que são o que você já pode imaginar. Escritórios onde funcionam empresas. Tá? E olha só que legal, a gente percebe uma coisa muito interessante que é o seguinte: o Gari 11 ele tem imóveis espalhados por praticamente todo o Brasil, né? Todas as regiões do Brasil: sul, sudeste, centro do Brasil, centro-oeste, nordeste, norte. Isso é muito bom porque tem uma diversificação geográfica, tá? Então, se acontecer algum problema no sul, tem os imóveis do norte. Algum problema no nordeste, os imóveis do centro. Centro-sul, centro-oeste, né? A região central do Brasil. Isso é muito positivo para quem está comprando esse tipo de fundo. E aí, quando a gente desce no relatório gerencial, você pode ver todos os inquilinos, todas as pessoas que estão alugando esses imóveis do Gari 11, tá? Um por um aqui você pode abrir e ver quem é essa loja, quem é esse galpão, quem é esse escritório e também a porcentagem de receita, o quanto que cada um desses inquilinos representa na receita do fundo. Sendo um pouquinho mais no relatório, a gente consegue ter uma fotinha, uma visão e um pequeno texto sobre cada um desses imóveis, quem está contratando, quem está alugando, perdão, e que tipo de contrato, de quanto tempo é esse contrato do imóvel. Você consegue ver aqui, ó, Pão de Açúcar, Supermercado Mix Mateus, Carrefour, Atacadão, esse Desco Atacado, Bet Souza, Almanara. E outra informação para você estar sempre atento, atenta, quando for analisar um fundo imobiliário de tijolo, tá? É rating dos inquilinos, ou seja, qual a qualidade desses inquilinos, né?
Quanto mais próximo do AAA, melhor esse inquilino. Melhor esse inquilino, ele vai pagar melhor, ele vai pagar tudo certinho, ele vai ter um contrato maior. E perceba que a grande maioria dos inquilinos está enquadrado ali no AAA e no AA+. No finalzinho do texto, ele traz uma informação muito relevante sobre o tipo de fundo que ele é. Quando a gente vai olhar lá no Investidor 10, por exemplo, ou em outros sites que você consegue pesquisar e ler sobre fundos imobiliários, você vai ver que o fundo imobiliário Gary 11 ele é classificado como um fundo híbrido. O que é esse fundo imobiliário híbrido? O fundo imobiliário híbrido é o fundo imobiliário que tem mais de um tipo de ativo. Por exemplo, se eu tenho um fundo imobiliário que vai ter fundos de crise e crash de papel e renda urbana, ele é híbrido, percebe? Ele tem dois tipos de ativo. No caso do Gary 11, ele é um fundo híbrido de tijolo, ou seja, ele tem vários ativos especificamente de tijolo. Quais são? Relembrando, logística, galpões logísticos, renda urbana, ou seja, lojas, e aquele ativozinho, um ativo de escritório, tá certo? Perceba, é um fundo híbrido, mas que foca nesses três tipos de ativo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, ajude você a pensar um pouquinho, a ler um pouquinho mais sobre os relatórios gerenciais e especificamente sobre o Gary 11. Se você gostou, dá um like, deixa um comentário e se quiser pode pedir aí para que eu leia algum outro relatório, tá? Lembrando, isso não é uma indicação de investimento. A função desse vídeo é meramente didática e para que a gente entenda um pouquinho mais sobre o que está escrito nos relatórios gerenciais. Valeu, fui!